Bom dia! Vou fixar o comentário aqui. Quem vai falar com a gente hoje é a Cris Castro. O que a gente faz quando a nossa família não nos apoia? Logo, logo a Cris está entrando. E aí, o que a gente faz? Olha a Cris aí, Cris. Entrou. Cris está entrando. Olha a Cris! Bom dia, Cris! Você tá me ouvindo direitinho? Oi, Miranda. Tô te ouvindo. E você, tá me ouvindo e me vendo bem? Tô. É que eu botei no tripé, aí ele tá um pouquinho longe, assim. Acho que fica melhor. É isso aí. Aqui a gente também tá se adaptando. Agora com ring, luz, tripé. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. E aí, Então você? tá bom. Também, tudo bem. Tô convidando as pessoas. Aham. Miranda, bem-vinda, Miranda. Quem for entrando aí, a gente tem que dar coração, né, a gente aprendeu essa semana aqui, quando você está numa live, você tem que dar coração pro Instagram, falar que a sua live vai ser boa. Você sabia disso? Como é que é que você Tem, falou? tem que falar. Por isso que as pessoas falam assim, dá coraçãozinho. É para você dizer assim que aquela live vai ser boa. O Instagram entende os corações como esse conteúdo é bom, esse conteúdo é Ah, tá. relevante. E aí eles acabam fazendo uma entrega, né? Aham. E aí, Cris, tá no seu espaço hoje? Tô no consultório. Eu vim pra cá. Ah, É porque lá em casa tem consultório. cachorro, tem os filhos lá. Eu até pensei em fazer lá, mas eles usam a internet. Eu acho que aqui a internet é melhor, porque só eu, né, que tô aqui. Eu falei, não, deixa eu ir pra lá e tranquilo. Melhor aqui. Entende? E hoje o tema é super importante, né, Cris? Eu chamei você porque, assim, tem muitas pessoas, assim, que têm bastante desafio com relação à carreira também e quando tem uma empresa, né, de conseguir fazer essa conciliação, né, da empresa e também da empresa e também da família, né, principalmente quando não tem esse apoio. Ah, eu não tenho apoio na minha família, ninguém me ajuda e não consigo dar conta de tudo isso, enfim. Tem que me dividir entre família e empresa, né? É um tema muito importante, né? Então, quero te agradecer por ter aceitado. Sei que você, assim, tem muito conhecimento e muita coisa boa aí para contribuir com as pessoas, né? A Eu, gente, eu essas semanas a gente fez umas lives muito bacanas, sabe, Cris? Assim, eu recebi muitas mensagens, sabe? Às vezes as pessoas viam depois a live e falavam, nossa, como me ajudou. É um conteúdo muito relevante, muito importante. Estou anotando tudo, vou pôr em prática. Então a gente sabe que isso aí sempre ajuda, né? é, é eu que Cris, agradeço, Isabelle. Muito bom Cris, sempre falar. Oi, oi. fale, pode falar. Tava cortando? Será que Tava, é? A sua mas já também voltou. está cortando um pouco. Será que é a minha internet? Não, não tem. Agora voltou. Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui, porque eu tenho dois tipos de sinal. Eu vou dar uma olhada no meu sinal do celular para ver se está no sinal que é melhor, tá bom? Tá. Tá? Peraí, eu acho Bom dia, Lilian. Fica aí. Hoje a gente vai falar com a Cris sobre o que a gente faz quando a família não apoia a gente na empresa, no negócio, naquilo que a gente
faz, né? A Cris, ela é especialista aí nessa área de relações familiares, ela pode contribuir bastante, tá? Deu certo aí? Deu, ela tá. O meu computador não tava, mas o celular tá. Tá Ó, na então melhor. vamos lá, Cris, se apresenta. Fala um pouquinho aí para as pessoas de você, o que que você faz. Olá, bom dia, né? Eu sou Cristina Castro, sou psicóloga, sexóloga, trabalho com visualização sistêmica e constelação familiar. E aí a Isabelle me chamou para essa live e disse, muito bom, tô feliz de estar aqui, acho que vai ser muito bacana esse tema. Muito bacana. Muito bom. Cris, muitas empreendedoras, né, elas acabam aí esbarrando, né, em muitos obstáculos. Na carreira também, tem pessoas aí que têm, né, a carreira, né? É, a Lilian está colocando aí. Depois você já fala com ela, né, Cris? Muitas empreendedoras acabam se esbarrando em muitos obstáculos, né? E uma delas é a falta de apoio familiar. Como que foi isso aí na sua trajetória, Cris? Quando você fala familiar, é família de origem? Ou família marido e filhos? Você fala família de origem, né? Você pode, às vezes, a pessoa nem tem contato com a família de origem, né? No meu caso, a minha família de origem, pois meu pai nunca me apoiou quando eu decidi que queria ser psicóloga, né? O dia que eu falei, ele riu, né? Ele riu e assim, e é engraçado que eu sinto que até hoje, né? Se eu compartilho alguma coisa do que eu faço, por exemplo, dentro da minha área, ele não faz o menor comentário, né? Eu me lembro que a primeira palestra que eu dei foi lá em Natal. Aí eu mandei a arte para ele pelo WhatsApp, né? Isabelle, ele nem um boa sorte ele falou. Eu não sei nem se ele leu. E se leu, eu não sei se ele ligou ali, sabe? Nem um boa sorte. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca me senti apoiada. Nunca. Nunca me senti apoiada. E não é fácil, porque para mim não foi fácil, porque a minha mãe era muito crítica, né? Aqui, desculpa, Isabelle. Minha mãe era muito narcisista, né? Então, ela estava sempre me diminuindo. Então, eu cresci com a minha autoconfiança zero, autoestima muito baixa. Então, para eu acreditar em mim e prosseguir, foi mais difícil, né? Eu fiz a psicologia, né? Mas sempre foi uma dor para mim, né? Agora, o que eu penso, assim, é uma coisa que hoje, né, que eu questiono até as pessoas que me procuram aqui no consultório dependendo da idade, né? Se você é um adolescente, você não tem muito como fugir da opinião dos seus pais, né? Mas existe um momento da nossa vida que a pergunta por que meus pais não me apoiam, né? A pergunta é por que eu ainda preciso disso? Por que eu ainda preciso desse apoio deles, né? No que se refere aos pais, né? O que ainda está fazendo com que eu dependa desse apoio para que eu me sinta bem e continuar prosseguindo na minha vida, né? Então, e quando a gente fica muito focado nisso, existe uma expectativa nossa de que eles mudem, né? Eles mudem. Não, mas por quê, né? Porque eu não quero mudar, mas eu queria que eles me concordassem. Não, só que ninguém tem que concordar com tudo que a gente quer fazer. E muitas vezes os pais não concordam, né? E aí? Quem que você tem? Você, né? No final das contas, a gente tem a nós mesmos, né? E se a gente não... Que a nossa motivação,
a nossa trajetória e a motivação para que a gente se mantenha nessa trajetória, ela é intrínseca, né? Ela está dentro da gente, né? E se a gente permite se afetar, se abalar com o fato dos pais não apoiarem, por exemplo, é porque tem alguma coisa em você que ainda não desprendeu deles, que ainda talvez não tenha nem amadurecido e que precisa de ser visto. Entende? Porque, né? Então, assim, eles não têm que nos apoiar, na verdade. Nós precisamos de acreditar em nós e se fortalecer. E se de repente você não adquiriu essa autoconfiança, essa autoestima necessária para você empreender e tudo mais, é importante que você faça um trabalho de autoconhecimento. Eu fiz comigo, né? Eu optei pela terapia porque eu sou psicóloga, mas eu faço terapia até hoje, né? Não é sempre, continuamente, mas existem momentos da minha vida que eu simplesmente procuro apoio. Porque sozinho é difícil, né? É difícil às vezes. E para aquelas pessoas que desde pequenininho não foi estimulado, não foi valorizado, o caminho é mais difícil, mas não é inviável, não é impossível, né? Ótimo. Então, isso aí você falou uma coisa muito importante, né, Cris? Sobre a questão da família de origem, né? Muitas vezes você atende as pessoas aí no seu consultório e essas pessoas aí estão, às vezes até que inconscientemente, tentando aí esse apoio do pai ou da mãe, não é? Mesmo sendo adultas, né? Muitas pessoas ainda esperam esse apoio, mesmo que inconscientemente, do pai ou da mãe adultas. E isso aí traz uma reflexão do quanto eu tenho a minha autoconfiança fortalecida e do quanto, de repente, eu preciso fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Porque não são só os pais que cortam o cordão. Nós precisamos cortar esse cordão, né? Isso chega um momento que o processo é nosso, né? E não dá. Uma vez eu recebi um homem, né, de 30 anos, é um homem aqui no consultório, e ele reclamava, era até uma questão sexual, né, de potência, né? É interessante isso, né? E ele reclamava muito da mãe dele. Minha mãe não deixa nem eu fritar um ovo. Mas escuta, você ainda mora com a sua mãe? Né? Ele fez uma faculdade de odontologia, saiu, viajou, foi lá para Salvador e voltou para a casa dos pais, né? Então, e ele trabalha, né, numa empresa que é dos pais, o pai passou a bola para ele. Quer dizer que ele ganha um dinheiro. Talvez ele não ganhe muito. Eu falei, mas e por que você ainda está lá? Né? Por que você já não alugou um apartamento, uma coisa para você simplesmente viver a sua vida de homem de 30 anos, que quer namorar, que quer se virar sozinho, que quer... Ah, nossa, mas lá na casa da minha mãe eu tenho tudo. Eu falei, bom, então não reclame dela, entende? Ele estava num processo de reclamar da mãe, mas ao mesmo tempo altamente confortável com o que a família estava proporcionando a ele. Eu falei, olha, assumir a própria vida é difícil, amadurecer dói. Dói, é difícil. A gente rala, né? A gente se sente só, a gente não tem, de repente, tudo que gostaria de ter, né? Pelo menos a roupa passadinha, o almoço na hora certinha. Não, você vai ter que... Mas o que realmente importa para você? Ela interferia, por exemplo, nas namoradas dele, né? Então ele estava ali naquele conforto dele e ao mesmo tempo reclamando porque ele não tinha a vida independente dele. Era ele que estava se colocando ali, né? Então ele tem que fazer o movimento de, por mais simples que a vida dele vai passar a ser, porque talvez os recursos dele não sejam tão altos, mas é uma questão da dignidade dele como homem. Ele perde uma coisa, mas ele ganha outra que é fundamental até para a potência dele. Entende? Olha que interessante. Pessoal dele. Sim. Entendeu?
Eu falei, enquanto você tiver no papel do menininho da mamãe, você não vai ter vida afetiva e muito menos sexual. Sexual. Entende? Uhum. Porque ele vai sempre se sentir diminuído diante de uma mulher, porque ele se sentia um menino ainda. Então, você quer se sentir homem? Leve vida de homem. Saia da casa dos seus pais e enfrente a roupa amassada. Vai aprender a passar roupa. Vai aprender a se virar, né? Entende? Fazer o arroz, né? Isso. E, não, Ficar. e ele faz, né? Porque ele toca um bar, um restaurante bar. Ele sabe. Aham. Ele Isso sabe. daí. Ele tava no conforto ali, sabe? De não ter que se preocupar com, enfim, com aluguel, com o que Sim. for. Então, o que que você quer? O que que é importante para você, né? Olha que fantástico, né? Entende? Muito Então, importante. não são, o nosso, depois que a gente atinge uma determinada idade, o problema não são nossos pais. Não estão neles. O problema está Uhum. na gente que ainda fica olhando para eles. E necessitando uma autoaceitação, um reconhecimento que a gente queria e precisava na nossa infância, na nossa adolescência. Depois que você cresceu, você não precisa disso mais. Isso já passou, né? E provavelmente você fica nessa ligação porque aquela dor da sua infância não solucionou ainda. Então é uma dor infantil, né? É um apego que é infantil. Então é o autoconhecimento. Vai entender a sua história, o que está acontecendo com você, que você ainda está apegada, né, nesse apoio, né? Sim. E tudo isso, Cris, é consciente ou inconsciente? Hã? É quando as pessoas, quando procuram você, elas têm consciência disso ou elas não têm consciência? Olha, esse rapaz foi muito interessante porque a gente, a gente criou uma situação aqui, foi gerada uma situação aqui de embate, sabe? Porque ele falou, nossa, não fala assim comigo, não. Ele é incrível. Parecia assim que eu estava falando com um menino. Sabe? Não fala assim comigo, não. Não é assim, não. Minha mãe é ótima, sabe? Não, eu não estou falando que sua mãe não é ótima, né? Eu estou dizendo que você precisa de olhar para a sua vida. Ele se sentiu como se eu estivesse chamando a atenção dele. Ele simplesmente projetou a mãe dele em mim. Agora, ele fez isso porque ele ainda estava conectado com o menino dele. Eu não estava conversando com o adulto dele, porque essa consciência é importante, né? A gente tem uma criança e a gente tem um adulto. Por mais maduro que a gente seja, a gente tem uma criança interna, né? E foi um processo até o dia que ele conseguiu, né? Aí ele alugou a casa, um apartamento, e assim, o brilho nos olhos dele mudou. O empoderamento dele foi outro. A mãe dele chegou lá, nossa, pode deixar que eu compro toalha, que eu vou montar a sua casa. Não, eu quero. Entende? Isso é muito precioso. Quando você se apodera da sua potência, da sua capacidade, independente de ele tinha muita medo de magoar a mãe, uma relação de culpa, né? E quando ele falou não, ela pediu a chave olha para você ver, ela pediu a chave ele falou não. Quem vai colocar a mesa, a toalhinha, vai ser eu. É eu que quero sair. Ele chegava aqui feliz, dizendo assim, fui lá não sei aonde, comprei copo, comprei prato, comprei, sabe? E como aquilo potencializou ele, como aquilo trouxe a ele uma percepção dele, do homem dele, que ele é. 30 anos, ele já é um homem, né? E ele estava conectado com aquele menino que estava ali, né? Ainda
na barra da saia da mãe, né? Uhum. Isso é muito Ô, Cris, importante. a Regiane falou, cheguei na hora certa. É isso aí, Regiane, seja bem-vinda, viu, minha querida? A Lilian também, a Lilian tá fazendo uma pergunta aqui. A Lilian já tinha dito aqui em cima, eu ia te falar. Ela falou assim, meus filhos me apoiam no que em tudo que eu me meto a fazer. E ela tá fazendo uma pergunta para você. É possível que quando a gente procura uma ajuda profissional, em qualquer assunto, é porque, na verdade, estamos querendo fazer uma validação das nossas atitudes? É possível que quando procuramos ajuda, em qualquer que seja o assunto, é porque, na verdade, estamos querendo uma validação profissional das nossas atitudes? Eu acho que nem sempre. Acho que tem hora que sim. Às vezes a gente fala coisas, né? Ou procura uma ajuda querendo se certificar de que estou no caminho certo, né? Será que eu estou no Sim. caminho certo? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo em relação a isso, né? E muitas vezes, quando a gente faz isso, é porque a gente está um pouco inseguro. Será que eu vou, né? Será que eu dou realmente espaço? E tá tudo bem. Arriscar gera insegurança. Ninguém ninguém é de ferro, né? Agora, a insegurança é normal e você pode sim debater com alguém. De repente, você quer fazer alguma coisa, você fala, cara, eu vou conversar com aquele cara porque ele já passou por o que eu estou passando, então eu quero me aconselhar, claro, isso é mais do que válido, né? Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre o motivo é esse. Você vai, né? Pode ter, cada pessoa é uma, né? Mas eu acho que é perfeitamente válido. O que eu acho que é problemático é você se manter. Eu só consigo fazer se eu obtenho isso, né? Ah, meus pais não me apoiam. E aí você fica paralisado na dor. Isso é um problema. Agora, você querer uma ajuda para fazer algo e você buscar essa ajuda para você ver se, né, para te dar mais embasamento para você arriscar, claro, lógico, né? É até bom, né? Ou no meio de uma insegurança, né, Cris, que a gente pode ter. Porque às vezes a gente tem experiência em um determinado assunto e não tem em outro, ou a gente passou por um caminho em alguns pontos da vida e não passou em outro, e tá tudo bem, né? Por isso. Gente, imagina as pessoas que estão aí em transição de carreira. Menina, Sim, isso isso não aí. tá nem segurança, não. É medo mesmo, medão mesmo, né? É um risco, né? Tá tudo bem, né? Na transição de carreira, no empreendedorismo mesmo, muitas vezes a gente tem diversas áreas dentro de uma empresa onde você já fez determinadas ações, tá? Por exemplo, finanças eu já sei fazer, por exemplo, o contas a pagar e a receber, mas eu nunca fiz um demonstrativo de resultado. Sim, Simples assim. é, Então, e aí eu peço o quê? Eu peço ajuda para um profissional que tem essa expertise é. e eu vou lá e eu peço essa ajuda aí para de repente trabalhar esse medo, essa insegurança, essa falta de conhecimento, não tem problema nenhum. A gente não é bom em Então, tudo, né? A gente não tem que ser bom em tudo. e nem precisa ser bom em tudo, tá? Nem precisa ser. Então, também eu acho que também está muito ligado, né? A gente entender que às vezes, eu não tenho apoio, né? Eu não consigo apoio na minha família. A Cris começou a falar do apoio da família de origem. Olha que coisa importante. É, Muitas vezes a gente atende pessoas que vêm aqui inconscientemente buscando, a Cris está falando até pessoas que ela atende até com questões sexuais estão ali buscando inconscientemente um reforço do pai ou da mãe ainda, família de origem, né? Agora, tem pessoas que a gente também atende que estão aí buscando o apoio da família do convívio, que é o quê? Marido, esposa, filhos, eu não tenho apoio deles.
Então, assim, eu tenho que dar conta de tudo, de casa, da minha rotina, da minha vida e ainda dar conta da empresa, não é, Cris? E Sim. aí, para essas pessoas aí, Cris, fala aí, aquelas pessoas que não têm o apoio, que chegam para você e falam assim, nossa, não dou conta de tudo isso aqui. E aí? Não é a família de origem nesse caso, né? O que você acha que pode acontecer nessa situação, Cris? Isabelle, olha, você vai parar por isso, né? Tipo assim, essa pessoa que está nesse momento, ela vai parar com tudo? Nossa, não aguento mais. Chutei o pau da barraca, não quero, ninguém me apoia, não estou dando conta, jogo tudo pro alto, vou virar funcionário público. É uma opção, né? Agora, se não é uma opção, é a mesma coisa com os pais, né? Tem mulheres que meu marido não deixa. Como assim o marido não deixa? Isso é marido ou é um pai, né? Né, trocou. Ela trocou, né? E aí, Colocou no hoje, o que lugar acontece com as mulheres? inconscientemente. Né? Isso E aí, aí? o que acontece com as mulheres? Fica fazendo trabalho de quê? Empoderamento feminino. Por quê? Porque não fala não. Porque não reivindica. Porque não luta. Não, mas como assim não posso? Né? Como assim eu não posso viajar para fazer aquele congresso? Como assim eu não posso ter uma vida profissional? Por que eu não posso ter? Entende? Eu acho que isso é uma questão interna da mulher. Né? Por que muitas mulheres hoje se submetem a relacionamentos abusivos? Porque elas se submetem. Porque elas permitem isso. Entende? Então, assim, isso é uma... Quando a gente fala, você não vai denunciar, você não vai... O que a gente está falando? Toma uma atitude. Faça alguma coisa. Porque é muito cômodo. Meu marido não deixa. Meu marido não gosta que eu trabalhe, porque ele já ganha muito dinheiro, ele me sustenta. E dali a pouco fica a mulher aí infeliz. Aí, de repente, o cara morre, como é que ela faz? Ela vai viver de renda? E se esse dinheiro acabar? O que vai ser dessa mulher? Entende? Então, o movimento interno é o mesmo. É não se colocar na mão do outro. Na mão da mãe, na mão do pai, na mão do marido. Sabe? A gente simplesmente troca. A gente troca de pai, vamos dizer assim. Entende? Então, esse empoderamento... O que eu entendo que é o empoderamento? É você colocar para fora, reconhecer em você a sua força, o seu potencial, e você assumir isso não só para você, primeiramente para você, e assumir isso para o mundo, E o mundo, o primeiro universo dela é a família dela. Mas eu não quero. Bom, mas eu quero e eu vou. Entende? O que pode acontecer? Né? O marido vai espernear ali um mês, depois ele relaxa, ou então o marido vai embora. Mas, assim, são consequências que a gente vai sempre ficar no si, né? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas essa vivência é difícil, né? Eu não posso deixar de pensar que, puxa, eu quero fazer um negócio, eu estou fazendo negócio, que meus filhos não me apoiam, meu marido não me apoia. Então, a primeira coisa é lide com a sua solidão. Você está sozinha nessa, né? Então, a sua força vai ter que ser maior. Agora, se esse negócio, se essa realização para você, ela é importante, é uma dor que você vai ter que lidar, entende? A gente não ganha sempre. A gente não ganha sempre. E muitas vezes, para a gente ganhar isso, a gente perde aquilo, né? Às vezes eu vejo mães dando satisfação para filho, ora bolas. Que dando satisfação para filho? Não tem que dar satisfação para filho, né? Se forem menores de idade, então, principalmente, porque eles não têm que interferir nisso.
Filho não tem que interferir nem na vida do casal, dos pais, da relação dos dois, né? E Aí quem a dirá gente na vê. sua vida individual, né? Entende? Então, é mais difícil o processo? Ah, eu não tenho dúvida, porque você está sozinho na história. Você vai ter que encontrar recursos dentro de você. Se você não acha fora, você vai ter que compensar com seus recursos internos e fazer valer até o dia que eles vão dar cara a tapa. É, mãe, você tinha razão. Entende? É difícil, vai ser mais difícil, mas, né? Olá, oi, tudo bem? Dicas da Lidex entrou aqui. A Lilian falou grata, Cris, doutora. Ô Lilian, a live sobre transição de carreira eu já fiz essa semana com a Lúcia. Olha lá, tá? Porque todo mundo comentou que foi muito bacana. Tem várias dicas lá com a Lúcia, a gente fez essa semana, tá? A live sobre transição de carreira. Então foi bem bacana. Ô, Cris, você falou, a gente que trabalha, né, eu e você aí com essa parte de constelação familiar, não tem como a gente não olhar isso, né, Cris? Não. Não tem como a gente atender alguém e não olhar essa visão sistêmica, não ter esse olhar, né, para o sistêmica, estar atento a essas regras que são importantes, que muitas vezes regem tudo de forma inconscientemente, né? O inconsciente às vezes é muito maior e as pessoas às vezes estão tendo movimentos e ações inconscientes. Muito, muito, muito importante isso aí que você colocou. Você falou sobre o filho, mãe dá satisfação para filho, filho falar, né, sobre filho se intrometer na vida do casal. Você falou sobre a questão, olha quantas coisas importantes, gente. Tudo isso, tá? Eu vejo como algo que interfere na vida da empreendedora, na sua carreira, tudo isso. Se você. E aí, olha, Lilian, eu vou até pegar o gancho da sua pergunta, mas será que a gente procura um profissional só para a gente ter uma validação? Não. A gente procura um profissional porque, assim, porque é muitas coisas para a gente colocar no lugar. E pergunta para a Cris aí se até hoje ela também não tenta colocar alguma coisa no lugar, sabe? Nós somos movidos por muitas regras, tá? Por muitas leis aí, muitas coisas acontecem na nossa vida que foram acontecendo inconscientemente. A gente precisa começar a colocar em ordem. E muitas vezes a gente só vai conseguir colocar em ordem o próximo passo que a gente precisa colocar colocando primeiro, entende? A gente não consegue subir um próximo a gente não consegue chegar no topo da escada sem subir o primeiro degrau. Sim. Então, às vezes a gente vai primeiro num profissional para subir o primeiro degrau, depois a gente tem que ir para outro, para subir outro. E às vezes não é por validação, sabe? Às vezes é porque a gente tem dúvidas e precisa colocar em ordem outros pontos. Sim. Então, acho que isso é muito importante, né? Eu também, eu acho. Essa semana todinha, foram profissionais incríveis. E não teve um, Cris, que não falou sobre autoconhecimento, que não falou que continua se desenvolvendo, que não falou que continua sendo acompanhado, que não falou que continua procurando profissionais para ir para o próximo nível. Não existe isso, tá, gente? Se você quer ter uma carreira, se você quer ter um negócio, isso é uma coisa que você vai ter que fazer pro resto da sua vida, se desenvolver, tá? Você sempre tem um próximo nível para ir. Esse negócio de, quando que isso vai acabar, né? Não vai acabar, não é, né? Vai acabar quando a gente morrer, né? Sem querer desanimar e talvez já desanimando, né? Mas não acaba. A partir do momento que a gente está vivo, né? Vivendo a nossa vida, as quedas não acabam nunca, né? As recaídas não acabam. Isso mesmo. E é assim, não é a questão, não são os problemas que são um problema na nossa vida, né? Na verdade, é o modo como a gente está lidando com isso. Se você está aprendendo com essas quedas, maravilha, você vai sempre estar melhor, porque perfeita, né? As pessoas que estão presas nas teias do perfeccionismo estão lascadas, né?
tendem a paralisar nessa vida. Porque o perfeito, o perfeito é você ser cada vez melhor. E para a gente ser cada vez melhor, nós vamos tomar tombo, nós vamos cair, nós vamos cair, né? Tem empresas, Isabela, eu não sei, eu não me lembro se foi naquela show, daquela palestra do Tony Robbins, eu não sei aonde que eu ouvi, mas isso me marcou. Tem grandes empresas, tipo Google, né? Que os diretores, os CEOs, aquelas pessoas de alto cargo que são contratadas e tudo, não, eles só contratam pessoas que já passaram por processos de falência. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Entende? Um cara que quebrou um negócio, ele sabe de muito mais coisa do que aquele cara que está começando a ter uma empresa, inclusive de sucesso. Né? A gente não sabe se ele pode não estar cometendo o mesmo erro que aquele que já... E que um dia ele vai ter essa experiência. Então, quem quebrou já sabe até o que não é para fazer. Exatamente. Então, isso é valioso, né? Cair no buraco é maravilhoso, né? Porque você... Agora, é maravilhoso assim, né? Não é quando você cair e ficar no buraco, não. É você cair... Isso aí. Entender o que está acontecendo. Olha, caí no buraco, tô na lama, mas, ó, sair dele. Não ficar estagnado, né? Só que, sabe o que acontece? E se você depende do apoio, se você cai no buraco, é difícil você sair. Ah, tá vendo? Não falei que não ia dar certo? Entende? É pior, né? É muito melhor cair no buraco quando você tá íntegra com aquilo que você quer, quando você não depende de ninguém. E aí você cai, sai e pronto. Agora, quando você tá sempre à mercê de alguém, as suas quedas ficam muito piores. E às vezes a gente pode demorar muito mais tempo para sair. Porque aí nem o apoio para sair a gente vai ter. Entende? É muito pior, né? Existe aí um ponto também, né, Cris, que aí eu acho que vale aí tanto para quem de repente é mãe, para profissional, ou se você vai buscar um profissional. Por exemplo, quem já quebrou tem a experiência, inclusive, do que não deve ser feito. Quem já teve dívida com cartão de crédito sabe, inclusive, o que não deve ser feito, não é? Por exemplo. Exatamente. Então, quando você vai, de repente, você vai, eu vou parcelar a fatura de cartão de crédito. Vamos fazer um negócio simples? A minha empresa precisa comprar um negócio e eu acho que eu vou parcelar a fatura de cartão de crédito. Quem já fez isso alguma vez e não teve uma experiência que não foi bacana, já passou por aquilo, ela sabe, inclusive, o que não deve ser feito. Né? Porque ela já teve aquela experiência, já pagou 12,90 por mês. Estou falando aqui de financeiro, tá, gente? Só que isso serve para tudo. O que você, como mãe, como profissional, como amiga, pode chegar e falar, olha, pela minha experiência, tá? Ou seja, por aquilo que eu vivi, do meu ponto de vista, de acordo com aquilo que eu acredito. Porque é assim, tudo que a gente vive é de acordo com nossa experiência, nosso ponto de vista, nosso sistema de crença, nossos valores. Não é, Cris? Eu costumo dizer, a gente tinha sempre que falar, ó, no meu mundo, né? Isso aconteceu assim. Isso não foi bacana por conta disso, disso, disso. Tá? E daria para encurtar aí o teu caminho. Uma pessoa que tem essa experiência, ela consegue encurtar o seu caminho, tá? Que é o caso, de repente, de um profissional que tem uma experiência aí para você. Porém, ninguém pode tirar de você a liberdade de você viver a experiência. A decisão é da pessoa. O conselho você até dá. Agora, sem dúvida. Se ela vai... Bom, peraí, né? Vamos pensar aqui direito, né? Isso aquilo, aí. né? Na verdade, só vai depender das nossas decisões internas, né? Você pode dar você vê isso com adolescente. Você fala, menino, você vai cair naquele buraco. Pau, ele vai lá e cai. Né? Mas ele tá crescendo, né?
ele ainda não tem aquela tal, aí ele cai, beleza. Agora, um adulto, ele já pode parar para, poxa, se esse cara tá falando, de repente, será que eu não devia levar em consideração, né? Aí é uma decisão que é sua também, né? Você pode decidir, não, mas eu vou correr o risco, eu vou dar conta. Tudo bem. E de repente ele dá conta. Ótimo, maravilhoso. Agora ele pode não dar. Poxa, eu devia ter seguido o conselho daquele cara. Tudo foi sempre uma decisão individual, né? Interna ali da pessoa. Estão colocando aqui, a Cris é maravilhosa, excelente, nova perspectiva para as desventuras. Muito bom, Cris. A Cris é maravilhosa, gente. Eu sou apaixonada aí por essa mulher. Olha, meu E ela sabe que eu tenho. apaixonado. E ela sabe que eu tenho aí experiência com adolescente, hein? Que a Cris me ouve quase toda semana falar do Gabriel. Menina, eu tenho 3 na minha casa. Ela fala. Eu tenho 3. 3 homens. 13, 15, 17, ó. Eu tô... Calejada, né, Cris? Muito mais experiência, né? Menino, e o meu de 17, cara, ele fala como se ele fosse o rei da cocada preta. Como se ele fosse aquele cara mais sábio do mundo, né? Aí você fala assim, meu Deus, tá precisando de cair nos buracos aí. Sem a minha opinião, porque às vezes, porque eu já percebi o seguinte, eles ouvem muito mais os colegas, eles ouvem muito mais aquele pessoalzinho de YouTube do que a gente, né? Então, às vezes é angustiante, né? E aí eu falo, aí eu tento me acalmar, né? Aí eu falo, bom, ele vai ter que cair nos buracos dele. E eu espero realmente que ele aprenda. E se for muito doloroso, eu vou apoiá-lo e ter compaixão por ele. Agora, realmente, ele vai ter que cair nos buracos dele. Né? O que eu posso fazer, eu faço. Se ele recebe, maravilhoso. Se não recebe, aí é com a vida. E aí eu não tenho como interferir. Né? A gente faz a nossa parte, né, Isabelle? Agora, sem dúvida. O resto, né, aí é com eles, né? É isso aí, nossa parte está feita. Cris, vamos lá. Qual a importância para você entre esse equilíbrio, tá? Dessas empreendedoras darem esse equilíbrio entre carreira, família, empresa, família, ser autônoma, família. Qual a importância disso para você? A importância é que você vai caminhar mais segura, né? Para você, porque assim, como que eu vejo? Se você volta para você essa responsabilidade, né? E você procura se equilibrar, né? Com as suas coisas, a acalmar as suas necessidades, o seu coração com relação às expectativas da sua família, você vai conseguir driblar isso melhor. Porque é uma ilusão, né? A gente acreditar que o outro precisa de mudar para que a gente caminhe bacana, né? Não. A gente primeiro atinge um equilíbrio interno com a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, né? E a gente aprende a lidar com as diferenças. Porque, assim, eu acho que é esse que é o equilíbrio. O equilíbrio não é todo mundo compartilhar das mesmas ideias. O equilíbrio é a gente conseguir viver em harmonia com essas diferenças de ideias, né? Agora, eu não sei se é porque eu sou psicóloga, então eu tenho sempre uma tendência a falar do autoconhecimento, mas, olha, eu acho que um bom empreendedor, né, ele vai ser top se ele conseguir usar as características de empreendedor que ele tem com a família. Não tratando a família com frieza, né? Mas
entendendo que esse caminhar, né, ele não tem que compartilhar das mesmas ideias, mas você pode lidar com isso. É difícil empreender, né? É difícil. Você lida com muitas coisas difíceis, com coisas que você não sabe fazer. Aí você tem que argumentar com aquele cara que sabe muito, né? E você, como é dona, né? Você tem que... É difícil isso, né? E por que não a gente aprender a lidar com a nossa família? É mais difícil? Porque tem todo um emocional envolvido, né? Tem toda... É mais fácil lidar com as diferenças, talvez, com desconhecidos do que com a família, porque tem emoção envolvida, tem afeto, né? Tem isso tudo envolvido. Mas é possível, né? Eu me lembro que eu cheguei num ponto com a minha mãe que eu falei, bom, eu tenho que reconhecer que o convívio com a minha mãe não é bom para mim, né? Às vezes a gente tem uma mãe que é tóxica e a gente tem que olhar para isso, né? Isso não diminui nosso amor, assim, né? Entre mãe e filha, filha e mãe, né? Então eu me afastei, porque eu percebi que eu me afastando, eu ficava melhor. E quando eu me aproximava e dava problema, ó, chegou a minha hora de ir de novo. Então você começa a administrar e não é a distância, ela não faz mal para a relação. Às vezes ela melhora muito, porque aí você vai ter qualidade e não quantidade. Sim. Então esse equilíbrio, eu acho que ele é fundamental. A gente trabalha muito melhor quando você tem um relacionamento amoroso bacana, né? A sua vida sexual influi na sua produtividade. Quando você tem uma família de origem que você consegue lidar, por mais difícil que seja, mas se você estiver em paz com você, acho que é isso que eu estou querendo falar e estou falando demais aqui. Quando a gente está em paz com a gente consegue aguentar mais aquilo que vem de difícil. E às vezes até achar mais compaixão, mais aceitação sobre aquilo que talvez não seja tão... com aquilo que não concorda com você, com as pessoas que não concordam. Você entendeu, Isabelle? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. Pessoal, vocês estão entendendo o que ela está dizendo? Coloca aqui pra gente, por favor. Né? Quando a gente está bem com a gente, é mais fácil de lidar com as dificuldades. Sem dúvida. Porque você Concordo. está bem, né? Sim. Você está bem. Você acredita em você, você superou algumas questões. E isso é autoconhecimento. Você consegue esse estar bem, porque isso é interno, né? Com autoconhecimento. A Cornélia, eu sempre lembro dela, porque ela é uma mestra, assim, espetacular, né? Em umas frases que ela fala que é um trem fora do comum, né? Então, uma delas que ela fala quando a gente não está bem, né, os outros são as nossas projeções. Então, é isso que acontece. Se você está bem, você aceita a circunstância do modo como elas são, né? Você não tenta ficar mudando. Não, você consegue viver em paz com as diferenças. Isso não significa que não vai ter conflito, que não vai ter briga, né? Vai. Mas é aquilo. Outro dia eu tô lendo um livro, né, sobre relacionamento, aquele Abraça-me, né? Aquele que eu te falei. O Cris, ó. Falta pouco. Estão colocando principal empreendimento é a família. Falta sim, a gente tem 9 minutos. Principal empreendimento é a família. O pessoal diz que sim, tá entendendo. Excelente colocação, meninas. É aquela história, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. E Maria Socorro falou, entende, eu tenho uma sobrinha que é assim. Muito bom, obrigada, viu, pessoal? Então, o ponto o problema não são os conflitos que destroem as relações, que
acabam com os negócios ou com as relações familiares. É o modo como você lida com eles, porque conflito vai ter. Conflito vai ter Sem sempre. dúvida. Uhum. Agora, se você está bem, a sua tendência é lidar melhor com esse conflito. Porque a Cornélia também fala, aonde não tem conflito, não há relacionamento. Então é isso. Por isso que em família tá Aí, cheio de conflito, né? Então, porque é onde tem mais relações. é. E empresa é o quê? É um conjunto de pessoas, né? Que De vai ter pessoas. problema. Vai ter Sim. problema. E se essas pessoas estão adoecidas, né? Vai ter problema, mais sério, né? Se não tem uma boa comunicação, tem conflito. Tem empresários aí, ó, bem-sucedidos, cheio de dinheiro, que tem família, e o filho tá querendo se matar, ele tá lá com síndrome do pânico, não sabe por quê, né? Estresse, depressão, sim. Qual que é o sentido disso, né? Você também ter ali aquele sucesso, mas sacrificando a sua família, né? Então, Sem dúvida. esse equilíbrio é fundamental, é fundamental. Isso é bem-estar, né? Você aumenta a sua qualidade de seu bem-estar quando você consegue ter todas as áreas da sua vida ali, bem, caminhando bem. Né? Se uma tá capenga, pode contaminar todas as outras, né? Então, Eu costumo dizer que nenhum CNPJ vale a nossa vida, né? não é? E olha que você fala, né? Nossa, Isabelle, você é uma mulher de negócio. Mas eu falo isso, tá? Eu falo, gente, nenhum CNPJ vale a nossa vida, hein? Quando eu Mas percebo que eu já tô, ó, para tudo, a gente precisa entender. Isso é autoconhecimento também, né? Isso é isso é autoconhecimento. saber gerir a família, porque assim, é interessante, né? Você imagina que a nossa vida é um complexo de empresas, né? Imagina, tem a sua empresa que te dá dinheiro, tem a sua empresa que te dá afeto, né? Tem aquela empresa que foi a sua base, né? Então, você Fantástico. como presidente disso aí, né? Como é que você Isso vai aí. gerir isso? Então, isso, olha, a gente tem que estar muito fortalecido, muito com o pé no chão, muito embasado, muito Uhum. assim, de bem com a gente, com a vida, para você conseguir gerir todos esses Isso mesmo. aspectos da nossa vida. Cargo de gestor mesmo, gestor da vida, isso aí. Isso é autogestão. Isso aí. Autogestão não é simplesmente você gerir, eu quero comer isso, eu quero aquela. Não. É como que você lida com todos esses empreendimentos. Não é uma empresa, né? São empreendimentos. Vou casar é iniciar um empreendimento, né? Uhum. Não é? O Isso empreendimento, aí. né? Não vai ter dinheiro, enfim, né? Não vai ganhar dinheiro, mas assim, é uma gestão, né? E essa gestão começa pela sua autogestão. E para você se autogerir, se autoliderar, é preciso você se autoconhecer, se autocuidar. Não tem como, Fantástico. não tem como, né? Sim, muito bom. Cris, vamos lá. Antes da gente encerrar, né, queria que você deixasse aí três. A Jess falou, e pensa no empreendimento. É isso aí, Jess. Pensa no empreendimento. Ó, é um empreendimento complexo, né? É, Complexo. não é mole, E não. tudo interligado, hein? Tudo interligado. Eu É. falo que não tem nada separado, tá tudo interligado. Uhum. Cris, deixa as suas três dicas aí, que você pode deixar para quem está buscando aí, de repente, quem não tem esse apoio e está buscando, não tem apoio na minha família e eu estou buscando aí, de repente, a partir de agora, já percebi que eu preciso me gerenciar, e eu preciso aí, eu mesmo cuidar da minha carreira ou da minha empresa, né? Deixa aí suas três dicas para essa pessoa aí. Olha, né, a primeira já está muito clara, né? É autoconhecimento, né? Autoconhecimento, não tem como. A gente não tem como escapar disso, né? Uhum.
Nossa, eu Você falou falei tanto, tanta né? coisa. Olha, Vai- autoconhecimento, você ter uma visão. É porque é engraçado, lá nas dicas, eu penso em várias dicas. E eu vejo que todas as dicas estão relacionadas ao autoconhecimento, né? Mas é Autoconhecimento? você parar para ver se você está sofrendo porque não tem o apoio, né? Uhum. Se pergunte, né? Por que eu ainda preciso desse apoio? O que está fazendo? Para que você ainda precisa desse apoio? O que está acontecendo aí dentro que você ainda precisa desse apoio, né? Então é olhar para dentro, flexibilizar, né? Entender que seus pais ou seu marido ou seus filhos não vão mudar porque você quer que eles mudem, né? Isabelle, sei lá. Te coloquei numa sinuca, hein? O pessoal tá rindo. A Regiane tá. Não, Regiane, na já próxima, hein? sei. Não, já sei. Tenha autocompaixão. Aprenda Ah, a se tratar bom! com respeito, com carinho. Caiu, tá tudo bem. Todo mundo cai, né? E bola para frente, né? Não é ficar se chicoteando, se martirizando Muito bom. a cada tombo que você leva, né? Se você tem alguma culpa em relação a pai, marido, que não te deixa fluir, olha para isso, acolha isso. E acolher não é baixar a cabeça e falar amém, ficar parado, não. Uhum. É Aí. autorrespeito, é ter compaixão com você. Vai se conhecer, né? Vai se conhecer e olha para frente, né? Para de olhar, né? Para marido, às vezes a gente não tem que ficar olhando para marido e para filho, né? E nem para pai e mãe, e tem que olhar para a própria vida e caminhar, Uhum. né? E achar que vai chegar um dia que vai ser tudo linha reta, é que esse dia você já morreu e não se deu conta ainda, entendeu? Então, Muito ó, bom. a coisa Obrigada. ela é, né? Ela tem altos e baixos. Não sei se eu fui clara, Isabelle. Eu falei tanto que esse final mas tudo bem, Cristina, vai passar. Isso aí, foi ótimo. Cris, ó, as pessoas estão falando aqui, ó. A Lilian deixou uma dica também, conhecer seus sabotadores. Quem quiser falar com a Lilian, vai lá e fala com ela. Por que que ela tá perguntando isso? Isso é autoconhecimento, tá? Isso é autoconhecimento. E Autoconhecimento, perguntem, exatamente. adicionem a Lilian lá, por que que ela tá falando isso? Busque ajuda, dicas da Lidex está falando isso. Amém, a Regiane, live fantástica, grata por compartilharem tanto relacionamento. Bom, eu vou deixar aqui para vocês minhas 3 dicas, tá? E acrescentem as dicas que as pessoas estão colocando aí também. Eu acho que é muito importante você cuidar do equilíbrio, tá? Então, isso que a Cris falou para mim faz todo sentido. Para mim é muito importante, família e empresa, se eu estiver bem com a minha família, eu estou bem na empresa para tomar decisões, né? Então, isso para mim é muito importante. Outro ponto aqui que eu considero, que eu deixo para vocês, além de vocês cuidarem desse equilíbrio, é falar abertamente em casa. Façam essa comunicação, sabe? Às vezes eu percebo, vai que na minha semana aquela agenda ali vai ter uma agenda intensa. Eu sento já no domingo com os 2 homens que eu tenho, né, os 2 meninos, e falo, gente, a semana vai ser assim, assim, não dá para eu ver filme, é porque aqui eles gostam de ver filme à noite, né? Não vou conseguir fazer dessa forma, conversem, sabe? Acho que tudo é acordo, a gente precisa fazer acordo em casa. Afinal, é aquilo, eu decidi ter uma família, eu decidi ter, e assim, a minha família é um grande patrimônio para mim, eles são importantes, né? Sim, Então, acho que a comunicação também é importante. E a terceira dica, eu acho que é importante a gente entender o outro, né? Então, sim, às vezes, a gente tem uma necessidade, a gente tem uma carreira, a gente tem uma empresa, e aquilo ali é o nosso mundo. É aquilo que a gente vê, não é o que o outro vê. Eles também têm necessidade, eles também têm, eles vêm de outras formas.
Meu filho quer ser jogador de futebol, a vida dele é de outra forma, a necessidade dele é outra. Eu tenho que entender que a forma que ele vê a empresa, apesar dele ajudar muito, é diferente. E eu Sim, preciso respeitar isso, eu é preciso porque, entender, sim. né? Então, é essas dicas que eu deixo para vocês conseguirem fazer esse equilíbrio. Cris, muito obrigada, tá? Assim, você contribuiu demais. Pessoal, siga a Cris. A Cris, assim, ela tem conteúdos incríveis, valiosíssimos, sabe? Que vão Ah, ajudar demais você e sua família. Então, assim, se falam para mim, nossa, tem uma questão com família, procure a Cris. Nossa, tô com dificuldade. Procurem a Cris, sabe? Ela sabe que eu recomendo ela demais, né? Meu marido tá aí também. Eu recomendo a Cris de olhos fechados. Tô com problema, com dificuldade sexual. Procurem a pronto, Cris, ó, essa tô é a até fechando os olhos. terceira dica. Procurem a Cris, Olhe para entendeu? sua sexualidade. Isso. Olhe para sua sexualidade, né? Que isso é muito importante. Sigam ela. Pessoal, ótimo final de semana para vocês, tá bom? Vou deixar aí o convite. Quem ainda não se inscreveu na aula que a gente vai ter dia 2 de setembro e quer aprender a trabalhar esse equilíbrio, tá? Entre carreira e vida, entre carreira e a vida pessoal também. A gente vai trabalhar isso na estruturação do negócio dia 2 de setembro, às 20 horas, tá? Link na bio. Cris, grande beijo, viu? Obrigada. Bom final de semana. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.